Alguns chamam isso de hipocrisia. Você não quer imigrantes muçulmanos porque considera que representam uma ameaça à segurança e cometem crimes. Mesmo assim, políticos e mídia de direita do Reino Unido usam a mesma retórica sobre imigrantes poloneses. Ok, quantos poloneses se explodiram em Londres ou em outro lugar do mundo? Mídia Ração foi surpreendido por essa resposta. Veja só. Deputado e eurodeputado eleito pelo Partido Lei e Justiça da Polônia, recentemente reeleito ao governo, e que é frequentemente criticado por ser anti-imigrante, anti-refugiado. Mas, na verdade, você não é anti-imigrante nem anti-refugiado. Você já recebeu cerca de 2 milhões de imigrantes cristãos brancos da Ucrânia, mas parece não aceitar outros. Refugiados muçulmanos de pele escura do Oriente Médio enfrentam rejeição, enquanto brancos são aceitos. Existe uma palavra para isso, não? Dominique. Boa noite e obrigado por me receber. Não tem nada a ver com a sua cor? Não tem. Não tem nada a ver com a religião. Repito isso há 4 ou 5 anos. É questão de segurança e bom senso. Não é lei, não se trata dos ucranianos que têm permissão para vir para a Polônia. É sobre os imigrantes ilegais que querem cruzar nossas fronteiras. Se você for pardo, branco, amarelo ou outra cor, não poderá cruzar ilegalmente nossa fronteira. Estamos reagindo bem. Muitas pessoas chegam legalmente à Europa como solicitantes de asilo, tendo direito ao asilo vindo de locais como a Síria. Você afirma que não é sobre religião, mas disse, não receberemos nem mesmo um muçulmano, porque prometemos isso. Você não disse imigrantes ilegais, você disse que não receberiam nem mesmo um muçulmano. Isso não tem nada a ver com a religião muçulmana, não é islamofobia, como alguém está tentando nos dizer. É tudo sobre este momento e este fato. Isso só faria sentido se você apontasse um caminho, pois nem um muçulmano receberemos. Se você não tivesse se gabado de não haver mesquitas na Polônia, parece que não as quer lá por ser anti-muçulmano e anti-islã. Que isso, então deixe-me passar do caminho legal para a sociedade. Legalmente você precisa solicitar, e legalmente pode, mas depende de nós. Se aceitarmos você na Polônia, esse é só o começo. Depois vem nossa sociedade e estrutura. Eu continuo repetindo que em muitas mesquitas podemos ouvir sobre hijra. Para nós, uma sociedade homogênea, uma sociedade cristã é um valor. Para mim, uma sociedade multicultural não é um valor. Eu morava em Londres. Morei lá por 5 anos, trabalhei nos Estados Unidos e vejo os frutos do multiculturalismo. Para mim, isso não é uma virtude, para mim, isso não é um valor. Então, nós temos o direito de pensar sobre o nosso futuro da maneira que quisermos. Cultura cristã, direito romano e filósofos gregos são nossas virtudes. É engraçado você mencionar o número 1, é engraçado você mencionar 2. Posso falar sobre a Sharia na Europa? Tudo bem. Sou membro, deixe-me terminar. Ter muçulmanos no país não implica lei Sharia. O prefeito de Londres é muçulmano, mas não há lei Sharia. Deixe-me perguntar, você citou Londres. Alguns dizem que é hipocrisia não querer muçulmanos na Polônia. Espera, deixa eu terminar meu raciocínio sobre lugares onde a Sharia está presente, deixa eu terminar. Deixa eu terminar a pergunta. Muitos diriam que é hipócrita. Você afirma que não quer imigrantes muçulmanos porque seriam ameaça à segurança por cometerem crimes. Mesmo assim, políticos e mídia de direita no Reino Unido repetem a mesma retórica sobre imigrantes poloneses. Dizem que lá os poloneses assediam mulheres, são irresponsáveis, criminosos e não vão se integrar. Você não vê a ironia ou a hipocrisia de tratar imigrantes muçulmanos na Polônia da mesma forma que alguns britânicos tratam os imigrantes poloneses? Ok, quantos poloneses se explodem em Londres ou em outro lugar do mundo? Essa é a pergunta. Eu sigo repetindo. Segundo a direita, há muitos crimes cometidos por imigrantes poloneses? Eles se matam e matam outros por causa da religião. Dominique, seu argumento não funciona. No mês passado, no Reino Unido... Não, estou respondendo a sua pergunta. Estou respondendo a sua pergunta? Bem, quantos deles se explodem? Vou responder assim. Um imigrante polonês foi acusado de estuprar e matar uma estudante britânica no mês passado. Como você se sentiria se pessoas no Reino Unido dissessem não queremos mais poloneses, estupradores e assassinos aqui? É isso que você diz sobre muçulmanos. Você generaliza sobre todos os muçulmanos da mesma forma que alguns da direita no Reino Unido generalizam sobre poloneses. Existe muito racismo antipolaco no Reino Unido. Você não vê a ironia de que está fazendo a mesma coisa com os muçulmanos que fazem com os poloneses? Não. Primeiro de tudo, se qualquer pessoa cometer um crime deve ser preso, não importa. Seja polonês, inglês ou qualquer um, isso é o principal. Os crimes que você mencionou não são cometidos em nome de Alá.
O que isso tem a ver com o lado polonês? Pensei que você falava da segurança de Cristo. Quem liga? Eles são criminosos. Falamos de prisões de segurança, mas por que não? Esse é o ponto. Por que não generalizar? Sobre o que você fala? Por que britânicos não podem generalizar sobre poloneses? Você está generalizando, nem todos os muçulmanos são terroristas, como você sabe. Mas a maioria dos terroristas são muçulmanos. Isso não é verdade. Como você sabe, na verdade, isso realmente não é verdade. A maioria dos ataques terroristas de extrema-direita nos Estados Unidos da América este ano foi cometida por cristãos. Eles cometeram um crime, deveriam ser. É engraçado você dizer que a maioria dos terroristas são muçulmanos. Este ano, um dos piores ataques terroristas que vimos foi na Nova Zelândia, realizado... Não, porque deveria. Um dos piores ataques terroristas deste ano foi o assassinato de mais de 50 muçulmanos na Nova Zelândia por um supremacista branco cristão de extrema-direita. Sim, e ele está preso, é isso. E daí, muçulmanos também são presos. Qual é o seu ponto? Devo culpar todos os cristãos brancos pelo que aquele homem na Nova Zelândia fez? Meu ponto é que a diferença entre nossa reação após o ocorrido na Nova Zelândia foi a condenação. Eu condeno isso. Todos estão condenando. Após os ataques terroristas, podemos ouvir dos imãs. Essa é a reação. Eles ficam felizes, como você sabe, e querem matar todos os infiéis. Então isso é uma mentira, Dominique? Não. Imames no mundo não cometeram ataques terroristas. Você pode simplesmente pesquisar no Google, apenas se comunique. Você pode pesquisar no Google sobre os ataques ao Charlie Hebdo. Ok, você diz que isso é uma mentira. É mentira dizer que todos os imãs podem dizer... Ok, deixa eu te fazer essa pergunta. Você tem pregadores de ódio? Existem pregadores do ódio. O que essa frase significa? Mas não são todos os imãs, certo? Você disse todos os imãs? Palmas! Deixa eu te perguntar isso, Dominique. Depois dos ataques ao Charlie Hebdo, você teve o rei da Geórgia. Não há pregadores do ódio nas igrejas cristãs. Isso também não é verdade. Após os ataques ao Charlie Hebdo, estiveram presentes o rei da Jordânia, o primeiro-ministro da Turquia, o ministro das Relações Exteriores do Egito e o presidente da Autoridade Palestina. Vários líderes de países muçulmanos marcharam em Paris em solidariedade às vítimas não muçulmanas dos ataques. Eu não me lembro de ter visto você ou qualquer outro membro do governo polonês marchando em Christchurch, na Nova Zelândia, em solidariedade com as vítimas muçulmanas. Não lembro de ver você marchando em Christchurch. Toda essa solidariedade, velas e toda essa pintura no chão, é uma piada. Mas onde estava a sua necessidade, esse tipo de dinheiro? Onde foi sua marcha? Não lembro de tê-la visto na Nova Zelândia. Ação Dominique. Não lembro de ver você e o governo polonês marchando na Nova Zelândia. Responda isso. Por que você não fez o que os líderes muçulmanos fizeram porque nós nos comportamos de forma diferente em Christchurch? Não. Não precisamos de marchas. Nossas fronteiras já são seguras. Isso não responde à pergunta. Um nacionalista cristão de extrema-direita atacou na Nova Zelândia. Se você está dizendo que os muçulmanos deveriam condenar um ataque muçulmano, o que eles fizeram? Por que você não foi à Nova Zelândia condenar aquele ataque? Por que você não marchou como os líderes muçulmanos fizeram em Paris? Por que você não marchou em Christchurch? Se você acha que esses muçulmanos, esses pregadores, esses imãs são tão pacíficos, deixe-os ir para a Arábia Saudita, deixe-os ir para o Catar. Para ser refugiado, é preciso fugir para o primeiro país seguro, se inscrever e comprovar sua identidade. E agora estamos tendo pessoas na Europa que a Polônia não é vizinha da Síria, com ou sem documentos, 5 passaportes, mesma foto e nomes distintos. Isso é apenas um fato dos nossos ministros do interior, então tudo se resume à segurança. Você está tentando colocar todo o assunto na caixa da islamofobia. Mesmo que nenhum crente venha ou budista, nós não vamos deixá-lo entrar se ele for ilegal, é isso. Volte à minha pergunta que você não respondeu. O atirador de Christchurch, um imigrante cristão e nacionalista branco, matou muçulmanos. E ele tinha em suas armas referências a uma batalha em que um rei da Polônia derrotou invasores muçulmanos. Uma de suas armas tinha o nome de um comandante militar polonês. Então pergunto novamente, por que, pela sua lógica, você não foi a Christchurch e o desautorizou? Diga, isso não tem relação conosco, com a Polônia ou o cristianismo. É isso que esperam dos muçulmanos. Por que não fez isso na Nova Zelândia? Eu pergunto novamente. Muito obrigado. Graças a Deus pelo rei Sobieski, que deteve os muçulmanos em Viena. É isso. Os terroristas também disseram, aliás. Mas eu não vou reagir a nenhum idiota que tenta usar o nosso rei e a nossa bela história para um ataque terrorista. E por que os muçulmanos não podem dizer o mesmo? Você não vê a falta de lógica da sua posição? Você basicamente diz o que todo muçulmano diz sobre terroristas muçulmanos, não. Deveriam não, porque não de jeito nenhum. Ok, mas eu preciso fazer uma pergunta. Quero abordar o aspecto cultural mais amplo, pois você comentou antes que se trata de preservar a cultura cristã na Europa.
Estou dizendo, supremacistas brancos cometeram ataques terroristas este ano em El Paso, San Diego e Christchurch. Eles falaram em impedir mesquitas, barrar a invasão muçulmana e proteger a cultura cristã. É praticamente a mesma linguagem usada pelo seu partido e por você. Existe uma sobreposição. Podemos ver isso com nossos próprios olhos. É a mesma retórica. Mas a diferença é que não estamos atirando. Se alguém for terrorista, assassino ou criminoso, deve ser preso. Você não atira, mas incita violência ao falar sobre invasões e impedir mesquitas? Não me compare a um criminoso. Comparo apenas sua retórica, não você. Ela é parecida, não acha? Ou discorda? Parece que concorda. Primeiramente, como eu disse, não é. Isso é contra a nossa lei. Esse é o primeiro ponto. É contra a nossa cultura. E a cultura é muito importante. Como disse, somos um país cristão e não queremos hijra na Polônia, nem que seja tomada por muçulmanos, budistas ou outros. Para nós, o cristianismo como identidade, como nosso DNA, é muito importante. E nosso governo tem direito de dizer não. E ninguém jamais vai nos obrigar a receber muçulmanos, budistas, descrentes em grande número. Mas estamos ajudando enviando dinheiro porque o nosso governo é muito correto. Temos que ajudar. Temos que ajudar no local do conflito na Síria, no Iraque, é isso. Não nos force a fazer coisas que a nossa sociedade não quer. Por isso, nosso governo foi eleito e vencemos. Dominic Tarczynski, obrigado por participar do Upfront. Ele foi ridicularizado, foi chamado de islamofóbico e provou estar certo várias vezes. Veja a Polônia e depois o restante da Europa. Eles não estão tendo os mesmos problemas, não tem ataques terroristas, não tem problemas com imigração islâmica, porque disseram, não, nós não vamos receber imigrantes de certos países, sabe, que consideramos ideologicamente meio contaminados, certo? Nós não vamos deixá-los entrar. E, sabe, eles estão muito melhores do que o resto da Europa por causa disso, tem muito menos problemas financeiros por causa disso. E Dominic Tarczynski, acredito que posso ter pronunciado o sobrenome dele errado, estava certo. E eu vejo isso com frequência, que as mentes mais brilhantes só são reconhecidas décadas ou anos depois. Tommy Robinson, ele foi chamado de islamofóbico, foi chamado de racista, foi chamado de mau, entre outras coisas. Agora ele está liderando um dos maiores movimentos realmente pró-nacionalistas do mundo, o Rally Una, o Reino. Milhões de pessoas saíram em apoio. Veja Douglas Murray, que hoje possui uma das maiores bases de fãs do mundo. Às vezes você precisa de líderes que estejam dispostos a dizer o que ninguém mais diria, que estejam dispostos a isso, sabe? É só olhar para a conversa e independentemente do que está sendo falado, independentemente do que é considerado aceitável, seguir na direção que realmente sentem que precisam seguir. E com certeza Dominic Tarczynski se encaixa nessa categoria. Alguém que, independentemente de todos, veja, estamos olhando para isso agora. Isso nem parece tão extremo, mas na época era uma posição muito extrema a se tomar. E ele estava disposto a assumir isso. Então, eu só posso aplaudi-lo por isso. E eu acho que o resto do mundo está, lenta mas seguramente, alcançando ele, a ponto de entenderem que ele estava certo o tempo todo. Obrigado por assistir e até a próxima.